Viver em Equilíbrio, o podcast da Construtora Equilíbrio está no ar. Conectando você às novidades do mercado imobiliário, curiosidades, entrevistas e muito conteúdo de qualidade. É alto padrão de informação compartilhada direto de Curitiba, nosso lar há 50 anos. Entre e ouça à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu sou a Ana, engenheira da construtora Equilíbrio, gerente de incorporação, e aqui comigo está o Fabrício Damas, que é representante da Eliane já há um pouquinho de tempo, né, Fabrício? 18 anos. 18 anos, Então, quase o mesmo tempo que eu estou na Equilíbrio. Bastante tempo. É bastante tempo. A Equilíbrio trabalha muito com a Eliane Investimentos Cerâmicos na especificação dos materiais que a gente utiliza nos nossos empreendimentos. A Eliane vem fornecendo para a gente há muito tempo já, né, Fabrício? Todos os nossos empreendimentos, aí, os últimos, foram todos com a Eliane. E hoje a gente vai estar aqui batendo um papo rapidinho aqui sobre algumas questões que os clientes muitas vezes ficam em dúvida e que a gente sente essa dúvida dos clientes e eles muitas vezes não sabem como a gente especifica os produtos para o nosso empreendimento, né, os revestimentos. A primeira coisa é a questão do porcelanato. Qual a diferença, Fabrício, do porcelanato para a cerâmica? Por que o porcelanato é mais valorizado, ou digamos, mais caro do que a cerâmica? Sim. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui tentando expor essa parceria, agradecendo primeiro, né? Sim. Então, assim, vamos lá. Ana, basicamente existe uma diferença, são várias diferenças, né? São produtos totalmente distintos, né? A cerâmica, o porcelanato em si não é uma evolução da cerâmica, né? Eles são utilizados para a mesma função, Sim. Revestir, porém são produtos distintos. Principalmente o tipo de matéria-prima utilizada para fazer uma cerâmica e para fazer um porcelanato. A pressão de compactação na prensa para fazer o porcelanato e a cerâmica é diferente. Porque vem o material lá, a base do material e a pressão. Como eu falei, uma das diferenças é o tipo de matéria-prima, né? O tipo de matéria-prima e o tipo de matérias-primas. O porcelanato usa mais alguns tipos de rochas, né? E a outra diferença é a temperatura de queima no forno, né? Então, você mencionou por que o porcelanato tem um valor agregado maior, né? Porque ele é um produto diferente, né? Ele queima numa temperatura maior, né? As matérias-primas utilizadas são mais caras e entregam um produto de melhor performance. Ele não é melhor nem pior, ele tem uma performance melhor do que uma cerâmica, né? Então, assim, hoje 90% das obras de médio e alto padrão utiliza porcelanato. A questão do porcelanato também tem vários tipos de porcelanato, né, Fabrício? A gente tem porcelanatos esmaltados, porcelanatos que tem massa única, né? Isso, aí a gente entra numa particularidade dos porcelanatos, né? Os porcelanatos em si são divididos basicamente em dois tipos. Os de massa única, que nós, Eliane, chamamos de porcelanatos técnicos, e os esmaltados, né? Então, assim, os porcelanatos inglês e glaze, que hoje é uma nova denominação, né? Então, assim, aí você me pergunta qual eu utilizo, qual eu não utilizo, né? Então, assim, isso é tudo uma compatibilização da tua especificação com os nossos orientação de local de uso, entendeu? Então, assim, existem momentos que eu vou utilizar um porcelanato com esmalte e outro sem esmalte, entendeu? Não existe um porcelanato errado para a tua especificação. Então, existe uma adequação que a indústria pode te orientar a utilizar o A, o B ou outro tipo de porcelanato. É correto dizer, Fabrício, que um porcelanato de massa única, por exemplo, um porcelanato polido de massa única, ele se aproxima mais de uma pedra, de uma rocha? Por definição, o porcelanato é uma rocha artificial. Tá? Então, assim, até com equipamento de corte, em obra, tudo, a gente não pode, tem que esquecer a cerâmica, né? O porcelanato tem suas particularidades, né? Ele substitui muito os mármores e os granitos, entendeu? Então, assim, por isso,
com as vantagens que o mármore e o granito não lhe dão. Sim. Absorção, calibragem, peças mais finas, estrutural gasta menos, sabe? São vários requisitos que o porcelanato te dá uma grande vantagem. O fato do porcelanato, como você falou, né, da calibragem. A calibragem seria o fato dele ter as bordas retificadas, certinho, a dimensão é mais uniforme, né? Hoje a indústria consegue te entregar um produto completamente igual uma peça a outra, com relação ao tamanho. Por exemplo, se você comprar um 120 por 120, você vai receber o produto com 120 milímetros por 120 milímetros. A retífica você não tem fuga, você não tem margem para nada. É uma peça igual a outra no tamanho. Tá, no que isso implica, né? Se a gente falar para o cliente o que essa questão vai implicar no acabamento final da aplicação do revestimento? Na possibilidade de usar juntas mais finas, né? No processo produtivo, seja da cerâmica ou do porcelanato, o produto entra num forno contínuo e a queima é feita nas laterais. E como é um forno contínuo, uma peça faz ação refratária na outra. Então, dois lados sempre são maiores que outros dois lados. Isso no mundo cerâmico. De proximidade, o calor, exatamente. Né? Então, assim, ilustrando, não existe como você fazer no mundo cerâmico uma peça quadrada. Tá? Então, dois lados sempre são maiores. Eu estou falando que às vezes, por isso que a gente faz depois de pronto, quando o produto não é retificado, uma classificação de bitola. Tem o tamanho P, M, G na cerâmica, tem o tamanho 1, 2 no porcelanato. O que a gente faz? Para evitar essas diferenças e dar um acabamento mais fino na obra, um produto mais requintado, menos rejuntamento, a gente faz a retífica do produto. Então, depois de pronto o produto, nós passamos e cortamos para deixar os quatro lados iguais. Literalmente você vem aparando as bordas. Exatamente. O produto retificado, eu deixo os quatro lados da peça igual. Se for quadrada, os quatro lados do mesmo tamanho, um 60 por 20 vai ter 600 milímetros por 120 milímetros e assim sucessivamente. Aí a gente consegue utilizar juntas mais finas e a estética acaba ficando mais bonita também. Sim, né? Todos os porcelanatos da Eliane hoje são retificados. Os porcelanatos massa única, todos eles são, entendeu? E aí, a partir dos 60/60, todos são. Na bitola 60 por 60, nós damos a opção para o cliente colocar ele retificado ou não retificado. Hoje, a maioria opta por retificado, porque você pode colocar com uma junta de apenas 1 milímetro. Isso. Junta seca não, né, Fabrício? Junta seca você engenheira, você sabe, é um contrassenso na engenharia, né? As estruturas se movimentam. Exatamente. Entendeu? Tem outras juntas que você precisa fazer no ambiente que é necessário ter a junta de rejuntamento, né? Exatamente. Muitas vezes o cliente quer fazer junta seca e a gente diz, não dá para fazer, e ele acaba não entendendo. Exatamente. É bom você ter falado isso, porque as pessoas falam assim, não, mas eu comprei um produto retificado, então não tem diferença. Acabou de falar que eles são iguais os lados, então eu posso colocar um do lado do outro? Não. Por quê? Porque existe um outro fator, o empenamento das peças. Então hoje a Eliane, todas as peças que a Equilíbrio recebe, existe uma flecha atrás dizendo o sentido que de colocar de assentamento. Esse sentido é o sentido que ele saiu lá do forno. Então hoje o assentador, a gente quer deixar ele cada vez mais com a função de assentar. Sim. Ele não vai se preocupar em desenho, em formato, em serigrafia, do jeito que for. Ele vai abrir a caixa, vai olhar atrás, o sentido da flecha, vai colocar todas elas para um lado, para que lado? Para qualquer lado, desde que seja o mesmo sentido. Certo. Isso faz com que evite aqueles famosos cantos mais elevadinhos que deixam o produto mal acabado, assentado, entendeu? Hoje também o assentamento ele é diferenciado, né? A gente utiliza
aqueles espaçadores com nivelador, né? Tem uma técnica diferente hoje do que tinha antigamente, que o espaçador era só o preguinho, né? Antigamente tinha o preguinho e a linha de pedreiro, A linha de pedreiro, exatamente. Então assim, hoje a Eliane tem um produto, chama Nivela Piso, né? É um produto que você tem o nivelador e o nivelador ele tem um espaço para você colocar uma cunha. Então essa cunha entra, ele trava o produto, alinha o produto e utiliza-se o número conforme o tamanho da peça. Sim. Então assim, quanto maior a peça, mais o travamento tem que ser para que ela se nivele. Outra coisa que a gente usa bastante aí, que é importante salientar, é o sistema de colagem da argamassa, né? Sempre acima de 90 centímetros quadrados a gente orienta que seja dupla colagem, né? A norma, é a norma técnica, né? E isso é importante salientar, né? Uma desempenadeira com os dentes maiores, né? Então, perfeito. Vamos de polêmica agora, Fabrício. Vamos. Porcelanato polido ou acetinado? Depende do gosto, depende da função, depende do que você espera do produto. Então, assim, do local que você vai usar também. Geralmente as pessoas costumam colocar em banheiros, cozinhas, salas, produtos que sejam de maior praticidade de limpeza, esteticamente mais atrativo e que dure mais, né? Então assim, vamos lá, vamos colocar o banheiro. Às vezes as pessoas, uma sala, por exemplo, as pessoas gostam ainda, associam muito porcelanato ao alto brilho. Sim. Então, eu vou colocar um porcelanato polido. Polido mas eu tenho restrições do polido. Então hoje a nova norma de desempenho separou muito o que é a área molhada, o que é a área molhável, o que é a área externa, o que é a área de piscina. Então nós temos várias situações que eu tenho que pegar a especificação do cliente, da construtora, adequar ao local de uso que nós temos do produto e a partir disso a gente chega num denominador comum. O que eu quero dizer? Então não tem certo ou errado, não tem bom ou ruim na história, entendeu? Tem a melhor adequação do nosso produto ao teu projeto. Sim. Então, por exemplo, eu não posso pôr um piso de banheiro e um porcelanato polido. Por conta do coeficiente de atrito. Exatamente. Né? Por conta da facilidade de escorregamento de um porcelanato polido. Eu vou ter problemas ali, vou estar atrapalhando um projeto, vou especificar de forma errada e vou estar fora da norma. Então, assim, norma a gente não negocia. Exatamente. Entendeu? Então não adianta eu quero fazer. Eu acho que tem muita lei que é errada, mas infelizmente nós temos que segui-las e pronto. E aí você me diz, aí quartos, por exemplo, os quartos as pessoas gostam, um ambiente mais acolhedor, aí dá para pôr um porcelanato acetinado, né? As pessoas, eu tenho percebido que o porcelanato saiu das áreas molhadas. Tá? Então ele entrou, ele funciona muito com uma cabeceira de cama, nas adegas, ele entrou muito na adega, um espaço gourmet. Hoje a cerâmica é igual à moda, né? Então ele ele conversa com moda, com tendências, né? E assim é muito importante você alinhar todas compatibilizar mesmo, ver o que o cliente espera, o que a consultora quer entregar e o que eu posso fazer para adequar tudo isso, entendeu? Da melhor forma possível dentro das normas. Isso. E quando a gente fala de tendência, né, pra gente aqui, né, as nossas dores na hora da gente especificar um produto para um empreendimento. Quando a gente faz a especificação de um produto para um empreendimento, ele vai ser entregue daqui 2, 3, às vezes mais tempo, porque a gente começa a especificação quando você está fazendo a concepção do produto e pensando no estilo daquele produto, já no apartamento decorado que a gente vai fazer, que precisa estar pronto muito antes da obra começar. Então a gente vê o que é tendência naquele momento, né? Mas a gente não pode se ater muito à questão da moda, né? Tipo, é moda agora o porcelanato amadeirado, por exemplo, né? Em algum momento foi bastante, hoje ainda se utiliza bastante. Eu não posso colocar algo que daqui 2 anos ele vai
Correto. vai estar obsoleto no sentido de ninguém aguenta mais ver. Então, a gente procura, na hora de especificar, ir para o mais básico, para o mais clean, porque o básico incomoda menos, né? O básico menos é mais. É mais. Então, assim, as principais especificações, as que são melhores, assim, que eu tenho visto em todos esses anos, são aquelas em que o teu cliente, o consumidor final, não fica comprometido com um layout, com o que ele quer fazer depois. Não compromete. Não compromete nada. Então, assim, não é que a consultora quer fazer menos. Muito pelo contrário, ela quer deixar que um arquiteto depois venha e possa trabalhar com ele, paleta de cores, e não vai atrapalhar, entendeu? Então, a gente procura por coisas atemporais que não marcam época, né? Exatamente. Então, assim, você conhece muito cerâmica há muito tempo, então existem obras que você vai e você fala, essa obra é de 2005. Por quê? Sem olhar nada, só por causa da cerâmica, entendeu? Que aquele azulejo característico, pontual, foi colocado para fazer um detalhe e tomou conta de tudo, né? Nós temos linhas muito marcantes, né? Nós temos linhas que até hoje ainda são muito marcantes, né? A Eliane tem um conceito de lançar linhas muito completas e isso acontece que elas são marcadas ainda há muito tempo, né? Tem produtos nossos hoje que tem cliente de 20 anos atrás que quer o mesmo produto, né? Eu até sei de que produto você está falando, do Status White. Status Black, Status White, coleção Rio de Janeiro. Coleção Rio de Janeiro. Eu trabalhei na Eliane Investimentos Cerâmicos, que foi meu primeiro estágio, lá em 99 mais ou menos, e foi quando começou, já tinha o Status White e o Status Black. Logo em seguida começou a coleção Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, nossa, eram revestimentos lindos, né? Eu achava particularmente muito bonito. Especifiquei muito isso para cliente do showroom lá da Eliane, e eles permanecem, né? Algumas linhas dessas... A maioria saiu, né? Porque o conceito mudou, né? Mudou totalmente. O conceito ficou uma coisa Mas mais o status tá leve, mais... É o que eu te falei, assim, o cimento queimado ainda é muito utilizado, né? As variações do cimento queimado. Agora, o cimento queimado, nós acabamos de ter um treinamento ontem, né, da Revestir. A Eliane vem com os lançamentos assim e vou te falar até em primeira mão, você vai começar a perceber os marfins, os beges. Tá voltando bege. Voltando bege. É mesmo. É uma tendência bem grande de esquentar esse cimento, sabe? Então, as cores frias, elas não vão sumir. Sim. É o primeiro passo para ter um outro espaço no mercado. Então, assim, as cores quentes, através do marfim, vieram até uma cor que já era utilizada pela Eliane, vai ter vários produtos agora, que é o Grege. O Grege é bem a síntese disso, né? Sim. É a cor quente entrando no cimento, na cor fria, né? O Grege, assim, para o pessoal entender, ele mistura um pouquinho do cinza com um pouquinho do bege. Exatamente. Mais ou menos isso, né? Ele não é um sépia, ele não é um fende, ele é uma mistura, entre aspas, dos dois, assim, né? É uma cor bem agradável, assim, para quem não gosta do marfim. E assim, eu gosto do marfim muito nosso, porque o nosso marfim não é aquele amarelo. Não é amarelado. É um marfim mais pro cinza, entendeu? Então, assim, é uma cor quente mais fria. Ele então, já tem uma pigmentação ali da cor mais então, assim, sempre lembrando que hoje é isso, né? Nós estamos, é o que eu falo sempre, cerâmica hoje numa obra é moda, é tendência. A Eliane está nas feiras principais, na Itália, nos Estados Unidos, então assim, você tem que estar bem ligado para pegar assim, para que caia naquilo que você falou, que um projeto de especificação hoje, para compra, para o empreendimento, vai 1 ano e meio, 2. Então eu não posso daqui 1 ano e meio, 2, chamar você, depois falar assim, ó, o que você especificou não está em linha, e não está em linha porque ficou fora de moda, entre aspas, né? Então, assim, eu tenho que... E outra, o teu cliente final vai fazer uma reforma depois do apartamento.
aonde ele vai buscar esses materiais? Sim. Nós temos uma rede de lojas grandes que ele pode ir lá adquirir sem problema nenhum, entendeu? Isso é mais um ponto que a gente tem que pensar bem na especificação para que o consumidor final da Equilíbrio não tenha dificuldade em adquirir os nossos produtos numa eventual reforma, manutenção que ele queira fazer, alguma alteração. E a gente também, como construtora, a gente tem a responsabilidade de manter uma reservazinha pequena, né, para eventuais manutenções. Aqueles acidentes que acontecem, por exemplo, teve um problema na tubulação hidráulica, precisou quebrar uma parede, a gente normalmente fornece para o cliente essa peça para reposição, que a gente mantém uma reservinha. Na hora de fazer o quantitativo do pedido, a gente já coloca uma porcentagem de reserva técnica, né, para que a gente possa atender essas situações. Claro, a gente não tem uma reserva para a pessoa falar, eu vou reformar tudo, quero acrescentar revestimento. A gente não consegue fornecer uma quantidade grande, mas peças de reposição a gente se responsabiliza normalmente. Geralmente as construtoras têm material para eventuais reposições, não para obras novas. Não, para obras novas. Então, assim, é bem distinto, assim, mas os produtos que vocês utilizam são fáceis de encontrar no mercado. Sim. Então, assim, é muito difícil dar errado. Então, assim, até por questão de especificação de cor, neutralidade, são produtos de praticidade para limpeza, vão manter as características do produto por muitos anos. Eu volto a falar, o cliente vai trocar porque daqui 5, 10, 15 anos ele realmente quer trocar. Sim. Ele quer mudar. É algo novo. É algo novo, mas senão ele fica por muito tempo o produto. Falando do Trebbiano, né, que é o que a gente está trabalhando agora com a Eliane, a gente utilizou um porcelanato nos pisos com aspecto de cimento queimado, né, que é um Munari cimento, que é bastante tendência, mas é algo bem atemporal, né? O cimento queimado já foi, já voltou e ele é bem neutro, acaba tendo essa neutralidade. A linha Munari, nossa, é uma das linhas mais completas nossas, entendeu? Nós temos esse produto em várias bitolas, em vários acabamentos. Isso te dá uma gama de projetar, fazer paginações muito grandes, né? Então, assim, aí a gente volta lá no começo que a gente conversou o bate-papo. Qual produto foi usado numa área molhada, numa área molhável, né? Então, assim, o Munari ele tem essa versatilidade, né? Com relação a tipo de acabamento, eu posso usar o mesmo produto numa área externa, eu posso usar o mesmo produto numa área molhada, numa área de sala. Eu não gosto do tamanho 60-60, eu tenho 60 por 20, tenho 90 por 90, tenho 120 por 120. Só que aí eu tenho que fazer aquela compatibilização que a gente fala desde o início, né? Às vezes o cliente às vezes quer um produto grande, né? Então hoje a gente tem os produtos extra grande, só que às vezes dentro do projeto não cabe. Exato. Não cabe, não porque a consultora não quer efetuar, não quer executar. É que esteticamente ele não vai ter, ele tem algumas restrições que vai te impedir de fazer um produto bem acabado. Aí a gente entra na parte mais de engenharia, com relação à queda de ralo, essas coisas assim que vai limitar. Então a gente adequa, a gente acha um ponto de equilíbrio, né, na especificação. Então eu vou pôr um produto 60-60 numa área X, 60 por 20 numa área Y, e assim sucessivamente, para que não tenha esse problema, né, de depois ter muitos recortes, né? Às vezes as pessoas querem colocar um 90-90 e de um canto fica um 10 centímetros, né, de recorte. Você acaba, entre aspas, matando o produto, né? Exato. Então, mas todas as especificações de vocês, assim, tá bem como uma luva, assim, né? Encaixa perfeitamente, né? Dentro do que o empreendimento A gente utiliza o Munari tanto nos banheiros, o acabamento acetinado, por conta do coeficiente de atrito, da resistência ao escorregamento que a gente precisa ter, né, em áreas molhadas, como é o caso do banheiro. Cozinha e área de serviço também, porque a área de serviço também é uma área molhada, então a gente também precisa tomar esse cuidado. Nas sacadas, da mesma forma, e terraços que são maiores, eles têm um coeficiente de atrito maior, né, que é o acabamento externo, para impedir o escorregamento.
Eu acho que por aqui, Fabrício, a gente conseguiu dar um panorama bem legal para o nosso cliente, assim, de como a gente especifica, o que é tendência e tal. Agradeço muito a tua presença aí na nossa primeira conversa aqui, que a gente quer expandir para os nossos clientes, para os nossos seguidores e para as pessoas interessadas. Muitos profissionais nos seguem também, muitos corretores também acabam seguindo a gente. E eles terem esse tipo de informação para passar para o cliente é muito importante. Gratidão pela tua presença, pelo teu tempo. Eu que agradeço a oportunidade e assim, Ana, a Eliane é uma empresa que preza muito por qualidade. Assim como vocês, assim, nós usamos muito mais a nossa assistência técnica de forma preventiva. Então, assim, todos os nossos produtos, todos, sem exceção, se você clicar, dá um Google aí, coloca lá, Munari, cimento acetinado 59 por 59, vai aparecer da Eliane, você clica no produto, nós confiamos tanto no nosso produto que nós colocamos o nosso laudo técnico disponível para para quem quiser acessar. Nossos concorrentes acessam, os arquitetos acessam, é um facilitador. Então você clica ali e você vai ver a diferença técnica que tem. Então ali a nossa qualidade é transparência, nossa empresa é transparente. Assim, nós agradecemos a oportunidade que a Equilíbrio nos dá, sabe? É muito importante estar numa marca como Equilíbrio, né? A Equilíbrio é uma construtora que todos os fornecedores querem estar. Ah, que legal ouvir isso, fico feliz. Então vocês são muito importantes para nós e a gente vai fazer de tudo para permanecer fazendo uma parceria bem legal, bem caprichada. É uma parceria que já vem de longa data e porque vem funcionando, né? Então... E a gente vai cada vez se esmerar mais para continuar. Perfeito. Tá bom? Agradeço muito. Obrigado. Eu que agradeço, Fabrício. Obrigada. Obrigado. Pessoal, se tiverem qualquer dúvida, mandem mensagem pra gente que a gente, junto com o Fabrício, que a gente responde. Responde tudo, não tenha medo de perguntar. A tua dúvida pode ser de outro. Exatamente. Entendeu? E assim, quanto mais pergunta aparecer, mais a gente chega num produto ideal para entregar para vocês. É isso aí. Valeu. Valeu.